A minha história do Rio Piratini nasceu de um sonho de criança. Eu desci com minha mãe no Rio Piratini, a mãe era lavadeira, tinha aquelas lavadeiras da época, né? E eu ficava brincando na areia lá, e a mãe ia fazer o serviço dela ali. E eu ficava assim, encantado pelo rio. Aí eu sempre tinha aquela ideia de criança, um dia eu vou descobrir o que tem nesse rio. Sempre aquela paixão pelo rio. Aí eu comprei na época uma Kodak, né? Aí fiz umas fotos. Aí me surgiu os celulares, né? Aí eu comprei um celular, comecei a fazer. Aí foi nascendo. Aí eu comprei outra câmera, uma Nikon. E agora, por mais tempo, mais de 10 anos, eu passei a comprar uma P900, uma Nikon P900 que tem no alcance, né? Eu estava acampado em Cerrito e observei um senhor apontando uma câmera para o alto de uma árvore. Eu achei muito interessante aquilo. Pensei, será que tem um observador de aves aqui em Cerrito? Aí eu fui conversar com ele e nessa conversa eu descobri que ele postava fotos no Facebook e que não tinha identificação às espécies. Então eu me ofereci para ele se ele gostaria de ter alguém para dar nome às espécies que ele estava registrando. E dali nasceu a nossa amizade, que já dura mais de 12, 13 anos já. E ele entrou na minha vida para, graças a Deus, complementar aqui, né, que faltava conhecimento, assim. Então, aí eu mando para ele os registros que eu faço no Rio, né? E eles vão identificando, né? São mais de 15 anos que eu faço trabalho no Rio Piratini. Até o momento, mais de 149 espécies de aves já foram registradas por ele. Muitas migratórias, espécies florestais, campestres, aquáticas. Também ele registra mamíferos, inclusive 2 espécies ameaçadas de extinção, como o coati e a lontra. Ele também registrou a capivara, ouriço cacheiro, o veado catingueiro e a preá. Também a riqueza de insetos que ele tem registrado é enorme. Borboletas, besouros, libélulas, enfim. A questão da flora também, ele tem um grande trabalho registrando árvores, flores, arbustos, né? Herbáceas, líquens também, fungos também ele registra. E a paisagem do rio, né? Que tem uma beleza cênica, em todas as estações do ano ele está lá registrando. É que eu vou registrando, vou deixando ali, envio para lá, tudo. Então, dizer, nós temos uma rica biodiversidade, né? E eu tenho certeza que se o estudante fizesse trabalho, o pessoal fizesse trabalho, eles iam descobrir mais coisas que até eu não sei. Mas, te digo, a nossa biodiversidade é riquíssima. A importância do Rio Piratini, na minha visão, não vejo uma importância somente a nível local, regional, municipal. Eu vejo a nível nacional. Isso por conta das espécies que tem no Rio Piratini. E essas espécies são muito bem vistas, por exemplo, nas fotos que o Carlos consegue, né, todo santo dia. Nós temos ali uma grande diversidade de aves, de peixes, de micro-organismos que contribuem, né, para que esse sistema funcione como um todo. E a importância desse rio se dá principalmente porque ele sustenta uma grande diversidade dessas espécies, né? Então nós temos não só espécies animais, como eu falei, mas também espécies vegetais que ali tem. E é importante lembrar também que o rio não é um corpo de água, um sistema hídrico contínuo, né? Um corpo único. Tem toda uma mata ciliar ao redor desse rio que dá suporte para essas espécies que ali estão. A chuva média na bacia hidrográfica do Rio Piratini fica em torno de 1.400 milímetros por ano. E ali na ponte que interliga Pedro Osório e Cerrito, nós temos o monitoramento do nível da água do Rio Piratini. Ele existe desde 2000, foi implementado e é mantido pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico e nos dá informações muito importantes para a compreensão da dinâmica do rio. Com base nesses dados, por exemplo, nós podemos entender a produção de água na bacia,
que é quantos litros por segundo para cada quilômetro quadrado de área de drenagem esse rio, essa bacia produz. A bacia hidrográfica do Rio Piratini é muito importante para a região sul do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista hidrológico, o Rio Piratini ele é um dos principais afluentes ao Canal São Gonçalo. O Canal São Gonçalo interliga a Lagoa Mirim à Laguna dos Patos. O Rio Piratini ele tem importantes afluentes, como por exemplo o Arroio Basílio e o Arroio Saraiva. Se nós considerarmos a ponte que interliga os municípios de Pedro Osório e Cerrito e olharmos a área acima desses municípios, nós temos 4.700 km² de área de drenagem. E dentro dessa área, nós temos 8 municípios gaúchos que estão parcialmente inseridos, sendo eles Pedro Osório, Cerrito, Canguçu, Piratini, Pinheiro Machado, Pedras Altas, Erval e Arroio Grande. Então, o Rio Piratini ele é um dos maiores rios que nós temos na região e ele tem uma importância muito grande porque na bacia do Rio Piratini se usa água para agricultura, para pecuária, para abastecimento e também, né, para as condições ecológicas do próprio manancial. Então, o desenvolvimento sustentável da nossa região ele passa muito pela preservação desse manancial. A importância do trabalho do Carlos, ela se dá porque esse trabalho consiste em um monitoramento de longo prazo. O Carlos, ele não começou ontem a fazer esse trabalho, não vai ser só hoje e não vai terminar amanhã. O Carlos, ele começou a fazer esse trabalho, se não me engano, já tem mais de 10 anos. Todo dia ele se levanta da cama, pega a câmera dele e vai fotografar no Rio Piratini. A vantagem de ter esse monitoramento de longo prazo, essa pesquisa de muito tempo, é que tu pega eventos diferentes no Rio Piratini, eventos climáticos, como eventos naturais, como El Niño e Laninha, por exemplo. El Niño é quando tem muita chuva, excesso de chuva. E a população de Pedro Osório sabe muito bem, estou falando porque ela sofre muito com as enchentes. Né? As enchentes de Pedro Osório são sempre anos de El Niño. Em contrapartida, do Laninha é quando tem muita seca. Se nós pegamos as fotos do Carlos, nesse período de tempo todo que ele trabalha, a gente percebe que em anos de Laninha o rio diminui muito, e em anos de El Niño o rio extravasa e coloca medo na população que está ali. Esse trabalho do Carlos também permite que nós pesquisadores possamos ter hipóteses, respostas para algumas perguntas das espécies que ali estão. Será que se eu pegar as fotos dele eu consigo identificar se uma espécie está aumentando, diminuindo em anos de Laninha, aumentando em anos de El Niño? Eu consigo fazer essas inferências a partir dessas imagens, a partir dessas fotos. Então, a partir disso, para mim é claro que a importância do trabalho do Carlos Antônio não está só na questão ambiental, na questão ecológica, mas tem toda uma questão social por trás também, que essas imagens e esse trabalho pode auxiliar. A região onde ele fotografa é uma área antropizada, né, que tem bastante impacto, teve bastante impacto ambiental, né. Não é uma área 100% natural, mas conserva ainda muito da natureza nativa. Mas apesar disso, ele encontra um ambiente que a fauna busca utilizar. A gente vê bastante pela riqueza de espécies que ele registrou, né, que utilizam aquele lugar mesmo com todo esse impacto. Então mostra a importância de ainda preservar aquele camping. O trabalho do Carlos é importantíssimo, porque ele ajuda a divulgar a biodiversidade, né, que envolve a fauna e flora. E então o pessoal dali, as pessoas, os moradores de Cerrito e Pedro Osório, que têm acesso, né, às divulgações dele nas escolas ou em algum evento nas cidades, tendo as exposições, né, começam a conhecer um pouquinho da riqueza de biodiversidade que tem ali. Nesses mais de 12 anos do trabalho dele, ele tem contribuído muito e também está tendo um olhar fora do nosso município. A Boticário do Brasil ela tem uma fundação ambiental, eles fazem promoção de fotos, tu envia para lá, né? Eu enviei foto para lá. Né, aí eles iam fazer uma seleção, aí eles pegaram no final de ano, foi o dia 2 ou 13 de dezembro de 2015, uma coisa assim eu tenho registrado. Aí eles fizeram essa promoção no site, aí enviei foto para lá, aí todo o Brasil participou, né? E aí para a facilidade minha, eu fui um dos escolhidos, né? Dentro de cada fotógrafo de cada estado, a minha foto foi escolhida. Eu participei com o pessoal, e tem pessoal de São Paulo, pessoal do Brasil, né, que participaram, fotógrafo. Eu tirei uma foto de pescador com peixe no bico. E ali foi o reconhecimento, né, na Boticário do Brasil. Fiquei representando aqui. Nossa.
principalmente no nosso estado, né? Sabes que eu fico brincando com o pessoal assim, conversas eventuais, né, que quando vê uma criancinha de 4, 5, 6 anos, não sabe a profissão que ela vai ser no futuro, não tem como saber. Se ela for biólogo, tu vai saber, porque certamente ela vai estar procurando um formigueiro, na água vai estar querendo ver os peixes, vai procurar ave por aí, então a gente sabe como é que vai ser, né? E quando eu conheci o Carlos, eu estava indo para o Cerrito, no viaduto, ali em frente à Regina Alves, essa escolinha ali, e eu não conhecia ele. Quando eu olhei para o lado, tinha um casal de corujinhas ali. Ele olhava, tirava as fotos ali, mas eu estava encantado. Aí eu olhei para ele e disse, esse cara só pode ser um biólogo. Ele deve ser um biólogo que trabalha com aves. Eu vou chegar, né, vou conversar com ele ali. Aí eu cheguei e era o Carlos que estava ali. Aí começamos a conversar, ele até falou, né, que não era biólogo, que não tinha formação. Não, isso não existe. Tu já deu para ver que tu é um baita de um biólogo, que tu é um exímio ornitólogo. Eu falei para ele que é o profissional da biologia que trabalha com aves, né? Então eu conheci o Carlos nesse dia, de lá para cá eu tento auxiliar ele o máximo possível. Ele manda espécies de animais que ele encontra no rio que eu posso identificar, né? Não são todas, né? Eu tenho o meu nicho de trabalho ali, que é especificamente os peixes, mas sempre que possível eu auxilio ele na identificação e também dando algum suporte nas palestras dele, em relação aos slides, quando ele precisar. Estou sempre à disposição. Tem muitas espécies aqui, principalmente da flora. Aqui o cara dá uma saída. Hoje em dia o que mais cresce no país é o turismo de observação de aves, né? E aqui nós temos um grande potencial. Eu gostaria, o sonho meu maior, que o pessoal, né, as escolas pudessem vir aqui nos campos, aqui, fizesse uma trilha assim curta, que eu pudesse ir com o pessoal para fazer coletar material, né? Eu me sinto realizado fazer esse trabalho e eu fico mais feliz que eu ajudo outras pessoas, né? A fazer TCC, as escolas, eu tenho ido para fazer palestras e mostrar um pouco da nossa rica biodiversidade, né? Tem espécies que eu não fotografei, né? Tem 2 espécies que eu vi, que é o gato maracajá, o gato do mato, 3 vezes passou, não consegui registrar, o pássaro tangará, também tirei umas fotos, mas não ficaram boas. Tem espécies que o cara tem sonho de registrar, mas tudo tem seu tempo, né? Deus sabe o tempo certo, né? Fazendo aquilo que tu ama não tem preço que pague. Serpente líquida, a cortar o verde. Teu nome é Piratini, correnteza de história. Entre Pedro Osório e Cerrito, és ponte e espelho, reflexo do céu, dos sonhos e do tempo. Teu leito canta o passado, ecoando vozes dos povos que por ti passaram, misturando memórias às margens que guardam a alma gaúcha em teu curso eterno. És vida, és sustento, patrimônio de águas que resistem. Teus peixes dançam no abraço do vento e tuas margens abrigam a flora que insiste. Rio Piratini, poesia líquida, és mais que geografia, és a alma de um povo, cultura e natureza em harmonia. Para as cidades que testemunharam teu curso, Pedro Osório e Cerrito, és gratidão e orgulho. O documentário te saúda, Rio Piratini, patrimônio cultural e ambiental.